Imagine uma personagem que é uma gotinha d'água, um pinguinho de chuva, com medo de cair, com medo de saltar da nuvem, ou seja, com medo de chover. E imagina essa gotinha sendo utilizada, essa historinha sendo utilizada nas escolas para ensinar sobre meio ambiente, sobre os ciclos da água, como uma ferramenta pedagógica para ajudar os alunos. Então, no episódio de hoje do nosso IMDcast, nós vamos receber um convidado que vai contar exatamente como essa mágica de transformar uma história num desenho animado, uma obra de literatura num desenho animado, ou como um desenho animado vira uma obra literária, como essa mágica pode ajudar pedagogicamente as crianças a aprenderem mais rapidamente e com mais prazer. Esse é o nosso IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. Nós estamos aqui com o nosso convidado. Muito obrigado, Marco, de ter vindo. Ele trabalha há mais de 30 anos na produção e comercialização de animação, principalmente educacional. Os produtos que ele cria, gera, produz, e as suas equipes também, né? Porque ninguém faz isso sozinho, né, Marco? Já foram traduzidos para mais de 15 idiomas e distribuídos para mais de 30 países. Ele é dono do portal Crianças Inteligentes, que tem milhões de visualizações diárias, e também um dos sócios da plataforma digital Anduca, da empresa que faz desenhos animados, Anduca Animação, que educa. Estamos recebendo aqui, com muito prazer e muito obrigado, o Marco Botana. Bom dia, James. É um prazer estar aqui no Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, porque boa as noite. Pessoas podem ouvir a qualquer hora. E, que você chamar, eu tô aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Lá. A primeira pergunta é a seguinte: como que um químico industrial, que é a sua formação acadêmica, se transformou num produtor de animação? Bom, minha formação eu fui fazer faculdade de Química Industrial, né? Lá comecei a trabalhar fazendo estágio numa indústria química de tintas, né? E gostei muito de cores, de tintas, né? Essas coisas. Aí a gente resolveu, com mais alguns amigos, fazer tintas para silkscreen, para camisetas, essas coisas. E a gente foi alugar um galpão na Lapa, e o dono desse galpão... Da Lapa, em São Paulo. Da Lapa, em São Paulo, e o dono desse galpão se chamava Ismael dos Santos, que era um super famoso ilustrador, que dava aula de desenho pela TV Cultura na época. E ele tinha uma escola de desenho em cima desse galpão. Aí a gente fazia tinta, eu alugava o galpão dele, e em cima ele tinha uma escola de desenho. E era muito frequentada por super feras na época, Enfio, Ziraldo, eu vi lá, até o Maurício Souza eu já vi lá fazendo, não sei se foi lá para bater papo, mas sim, também frequentava de vez em quando. Era um ambiente criação. Muito legal. E lógico, né? Aí ele descia toda hora lá e falava: pô, você faz a cor, porque você não faz a tela, eu faço a ilustração. Aí começamos a fazer também as telas com as ilustrações dele. E aí os alunos iam lá aprender a fazer, os alunos dele de desenho. Eu sei que teve uma hora que ele falou: Marco, vamos juntar a escola e essa área de estamparia, fábrica de tinta, tudo, vamos deixar tudo uma coisa só. Eu topei. E aí, acabei que dava aula com ele, tanto de estamparia como até de desenho. O filho dele também é super conhecido. Trabalhava na DPZ na época. O próprio DPZ, agência de propaganda. Exatamente. O próprio Narita, na área de embalagem, era aluno do Ismael. Quer dizer, a gente tinha só o Enfio. Assim, era um negócio impressionante a qualidade das pessoas que frequentavam, porque era só uma sala de aula, não era uma escola. Sim. Era uma sala de aula onde
a aula era livre. Por exemplo, quinta-feira, chamava uma menina lá, ela ficava de biquíni e todo mundo ficava fazendo modelo vivo. Uma vez até o Maurício de Souza participou. Quando eu olhei, era a Mônica que estava desenhada, né? De biquíni. Não, ela estava vestida. Mas na pose que estava a menina, né? Fazendo modelo vivo. E foi nesse ambiente que a gente começou a embrionar, então, a produção de... Isso, uma vez teve um pedido de uma empresa para fazer aquela abertura do universo lá, que o homem das cavernas joga o osso e vira. Igual 2001, exatamente essa. E a gente fez em stop motion, né? Na época, fotografando quadro a quadro, cada desenho fazia. Foi o começo da gente... De você começar no mercado da animação. Daí eu fui trabalhar no metrô, mas já na área de treinamento. Eu dava aula de TI, que eu acabei estudando um pouco para fazer essas stop motion, essas coisas, e dava aula de judô também, no metrô. E de lá, a gente resolveu produzir aulas em VHS. E criamos uma empresa que dava aula de informática e música. Sei, mas tudo isso gravação de pessoas, com uma pessoa ensinando com a câmera. A gente transformava em VHS, por exemplo, Paulinho Nogueira ensinou a tocar violão. Sei. Então pegava a fita do Paulinho Nogueira e vendia nas lojas de música. O Pixinga, Celso Pixinga ensinando a tocar baixo, Faísca guitarra. E ficou uma empresa bastante grande que tinham mais de 200 professores ensinando música e muita gente ensinando informática. Mas até aí nada, tinha o lado educacional, mas nada de animação. Não, a animação começou quando o VHS estava forte, mas começou a vir a onda do CD-ROM. O CD-ROM veio, todo mundo foi pro CD-ROM. Globo, Abril, Folha de São Paulo, todo mundo achava que o futuro estava no CD-ROM. Que ninguém mais lembra o que é isso. O que é um CD-ROM? CD-ROM é um disco, basicamente com a capacidade de um CD de áudio. Que não é a fita de VHS. Não, ele é digital, né? Aqueles aparelhos que a gente tinha em casa, que colocava lá o CD e assistia que nem se fosse um videocassete. A unidade multimídia, né? Mas tinha interatividade. E todo mundo achava na época, isso nós estamos falando do final da década de 80, que o futuro ia ser o CD-ROM. Então todas as empresas investiram em massa e a gente começou a fazer conteúdo educativo em CD-ROM, né? Do conteúdo educativo nós fomos para game e veio uma febre de games em CD-ROM. E eu acabei me associando e representando algumas empresas de game gigantes no mundo, tipo Electronic Arts, UBI. Eu acabei trabalhando com eles, né? E a gente fez um trabalho tão legal que eles vieram para o Brasil, né? Se estabeleceram no Brasil. E aí a gente voltou para o VHS. Tá. O CD-ROM, então, era no computador. No computador, aquela unidade de multimídia. Aquele disquinho que coloca no... disquinho que coloca no computador. Exatamente, igual um CD. Sim. Igual um CD, só que em vez de ser CD áudio, era o CD-ROM. ROM é Read Only Memory, que é a unidade de memória só para ler, né? Você não gravava nesse CD-ROM, você só punha... Alguns eram regraváveis, outros... Aí era o CDR, que é o... Recordable, exatamente. O CD-ROM não podia gravar, né? E isso foi uma febre, né? Os jogos, o FIFA, que a Tectoy lançou, depois a Electronic Arts veio trabalhar com a gente. Então não era animação ainda. A gente fazia. Bem embrionário. Mas a gente fazia animação, a gente fazia jogos. Certo. Então
tinha uma área animada. Assim, acho que o primeiro editor gráfico para criança, quem fez foi a gente, que se chamava Pintando com Seninha. A gente licenciou o Seninha e lançava... Ayrton Senna piloto. Com a Ayrton Senna piloto, ele tinha acabado de falecer e a gente acertou com o Instituto e a gente vendia na Fenasoft, aquelas filas imensas. São Paulo parava, né, por causa da Fenasoft, e a gente vendia esse editor gráfico para criança. Depois a gente fez outros jogos. Tem uma história aí da produção de jogos no Brasil, né? Tá. Com a vinda das multinacionais, não dá para competir, né? Electronic Arts, Infogrames, a Ubisoft, não dava para competir. As crianças queriam mais os games internacionais. Então, nós voltamos pro VHS, ainda VHS, e começamos a fazer as primeiras experiências com animação mesmo. A gente falou, pô, o que a gente pode vender em VHS para criança, mas que a gente não precisa explicar muito o que é, né? Então a gente foi para os clássicos. Começamos com La Fontaine, tipo Cigarro e a Formiga, Tartaruga e a Lebre. Sim. E vendia direitinho nas lojas e competia bem com os produtos de fora, né? Certo. Aí a gente foi pro mais clássico ainda, né? Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. Mas aí com toda a produção, né? Desde desenhar, fazer a... Tudo. Era uma média-metragem, tinha uns 40, 45 minutos, que era o mínimo que uma loja aceitaria numa fita. Que se tivesse menos que isso, eu ia falar, não, o consumidor vai reclamar, porque tem menos de 40 minutos. A gente trabalhava tudo sem incentivo, tudo com iniciativa, produção própria, né? A gente trabalhava e fazia perto de um clássico a cada 3 meses, assim. A gente produzia desde o áudio, a música e efeitos, a animação, fazia tudo. Pra né? gente ter ideia, né? Até pra ter uma noção disso. Então você pega a história, você roteiriza essa história, aí você faz os diálogos, você chama os atores pra fazer a locução, ao mesmo tempo o pessoal faz todos os desenhos da história e na época não era digital, né? Não tinha inteligência artificial como tem hoje. Não. Você ia fazendo desenho quadro a quadro. A gente fazia uma parte na mão, mas já tinha bastante editor gráfico, né? Então, uma parte fazia na mão, mas não era no acetato, como era antigamente. Fazia já no computador, mas toda a parte de animação, tudo era muito complicado, assim. Acho que saiu a primeira versão de um software de animação que hoje muita gente usa, que se chama Toon Boom, foi nessa época, Sim. que foi no final da década de 90. Tá. Acetato que você falou é da época da Disney, que ia desenhando Isso. mesmo, cada um num acetato, né? E filmava. Filmava quadro a quadro, tinha uma mesa Tá. que ela ficava presa, então você ia filmando quadro a quadro. Quando você começou, então, já era tudo dentro do computador. Na animação, sim. Tá. Na animação a gente já tinha uma mesa digital, mesa de digitalização, quer dizer, já tinha umas facilidades, Certo. não era aquele negócio de fazer no acetato, né? E você já pensava, mesmo sendo os clássicos, que têm um valor educacional, nesse produto desenho animado educacional, ou na época era mais comercial, Marco? Na época, o meio de ganhar dinheiro com isso, como a gente nunca pegou dinheiro do Estado, nunca pegou... a gente ganhava dinheiro com isso vendendo isso para a loja, né? E a loja queria entretenimento. Nós fizemos um vídeo educacional que se chamava Mike Ensina Inglês e levamos para as lojas compraram e vendia, mas não era a venda de um clássico, até porque Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Cinderela,
você não precisa explicar muito nem para o pai nem para a criança o que é, né? Ele traz em si os seus valores, que pode ou não ser usado pedagogicamente ou só para divertir. E vem vindo de pai para filho isso, né? Quantos séculos, né? Então, era uma forma da gente conseguir vender sem ter o dinheiro da propaganda, né? Então, era mais fácil. Bom, e aí chegou o DVD, né? E o Brasil é muito imediatista, né? Chegou o DVD, praticamente em um mês não tinha mais VHS nas lojas. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos ficou 3 anos dividindo DVD com VHS. No Brasil, depois de um mês, as lojas falaram, não, agora o negócio é DVD, não quero mais VHS, não vou comprar mais. Nem o aparelho, nem as fitas. Nem o aparelho, nem as fitas. E a gente teve que passar por essa transformação, né? Então foi um outro trabalho, né? Esses clássicos foram para o DVD e aí teve outras demandas, né? Que, por exemplo, começaram a sair uns filmes dos grandes estúdios voltados para a criança com histórias sobre peixes, carros... Disney, Pixar... exatamente, né? Por exemplo, fazia um filme sobre animais, né? Sim. Todos os estúdios faziam filme de animais. Aí fizeram sobre peixe, né? O Procurando Nemo. Aí todo mundo fez tubarão, não sei o que. Assim, sim, cada estúdio... Aproveitava a onda. Aproveitava a onda. Aí pinguim, todo mundo fazia pinguim, né? Sim. E aí um grande cliente, né? Que está muito em pauta agora, né? Que era o nosso maior cliente de DVD. Ele detinha, acho que 60% do mercado de DVD. De venda de DVD. De venda de DVD, que eram as lojas americanas, sim, né? Eles me chamaram lá e falaram, olha, Marco, a onda agora vai ser carros, né? E nós estamos brigados com a Disney. A gente teve um problema comercial aqui e tal. E o que você consegue fazer, né? Com um carrinho. Aí com carros. Com carro. Eu falei, carros eu não vou fazer, mas eu tenho vontade de fazer um desenho sobre carrinhos, né? Uma coisa mais infantil, com uma história mais... uma faixa etária mais baixa. Aí falou, faz que eu compro. Tinha acho que 6 meses, 7 meses antes do lançamento de carros no cinema. A gente fez a toque de caixa, fez em 3D. Putz, a Americanas pediu acho que 100 mil cópias antecipado, né? A gente entregou. Eles colocaram na prateleira 5 dias antes de carros entrar no cinema. E aí entrou carros no cinema, eles me ligaram, Marco, eu preciso dos 100 mil DVDs. Eu falei, não, mas eu já entreguei. Ele falou, não, mais 100 mil. Aí ele falou, e já programa mais 100 mil para semana que vem. Nossa. Ou seja, a gente vendeu em 30 dias 1 milhão de DVDs. Nossa. Eu lembro, ficava na entrada da loja, quem tem um pouco mais de idade, lembra disso? Você entrava nas lojas americanas, ficava aquela pilha de foi DVD. Impressionante. Aí o Walmart nos Estados Unidos fez um pedido, mas para eles fabricarem lá, aí vendeu acho que 1 milhão e poucos DVDs nos Estados Unidos, dos carrinhos. E a Disney não ficou brava, não? Não tem, assim, o roteiro não era igual, os personagens não eram iguais. Você fez sem saber o que era o Carrinhos? Não assisti o carro, não tinha entrado no cinema. Você não tinha assistido, você nem sabia do que se tratava. Em momento nenhum teve essa ideia de, vamos fazer algo... Eu me baseei em Carangos e Motocas, que eram os carrinhos que falavam na época, quer dizer, carro que fala... Eu lembrava de Carangos e Motocas, não tem nada a ver com carros, né? Mas, assim, vendeu, acho que em mais de 30 países, vendeu, acho que... Eu tenho o original de cada um, eu tenho em chinês, eu tenho em japonês, tenho em francês, tenho em alemão, em inglês. O Carrinhos, né, assim, passeou pelo mundo, foi licenciado. E era uma história? Era uma história que era uma grande corrida, né? E depois virou série, né? Nós fizemos 26 episódios de Carrinhos. Tudo para DVD. Direct to vídeo. A gente fazia 3, 4 episódios, virava um DVD e vendia, como Carrinhos 2.
né? E foi indo. E aí a gente ganhou um bom dinheiro com isso e começou a produzir mais clássicos. Certo. E foi onde a gente conseguiu ter um share bacana nas lojas, né? Sempre fazendo DVD e vendendo. Sim, e a gente acabou fazendo parceria com todas essas distribuidoras que venderam o carrinho no mundo. Então, eu fiz Alice foi para o mundo inteiro. Tá. Quer dizer, vendendo e locando, né? Porque na época tinha as locadoras. Normalmente, esses clássicos infantis eram feitos que eles chamam de sell-through, que é vendendo direto. Porque a criança, se ela gosta de um desenho, ela assiste muitas vezes. Então era mais barato para o pai comprar o desenho do que ficar alugando. Quando a criança vê um desenho e fala, gostei, qual o próximo? Ela não gostou. Ela gostou. Né? Assim, é completamente diferente. Quando a criança... gostou, põe de novo. Né? Aí ela gostou. Né? E ela vai ver isso 30, 40 vezes. Né? E, Marco, chegou um momento que o DVD sumiu, né? E aí acabou toda essa história. Mas você migrou e acho que deu um passo interessante na utilização dessa ferramenta, até com a descoberta de que ela é uma boa ferramenta pedagógica, não foi? Sim, o DVD foi... As lojas foram parando de comprar, né? Tanto o aparelho como os discos, né? Começou com outros temas e acho que os últimos foram os de shows e os infantis. E a gente foi percebendo que o negócio estava diminuindo. E aí começaram os streamers, né? A NetNow, a Vivo, começou a fazer proposta para usar esse material em streamer. A gente colocou esses produtos nos streamers, viu que a audiência era bem alta, mas o valor que recebia era bem menor. Aí a gente criou um canal no YouTube. Esse canal no YouTube teve uma audiência muito alta e a gente, estudando o YouTube, viu que era mais interessante curtas e não médias metragens como no DVD. Tá, o tempo na frente do computador da criança é diferente do tempo na frente da TV. Não é nem tempo na frente, é que a criança quer produção nova muitas vezes, né? E mesmo que ela assista várias vezes, ela gosta da novidade. Ela gosta da novidade. Você fazer um produto a cada 4 meses não era o que a gente achava que era ideal. Outra coisa que a gente sempre gostou de educativo, né? E os canais infantis já estavam fortes com entretenimento. Sim. Então a gente falou, então vamos colocar alguns vídeos educativos e vamos ver o retorno disso. E o retorno foi impressionante, assim, principalmente o educativo com música. O educativo musical teve um retorno, assim, absurdo. Retorno de audiência, você está falando? De audiência. Isso no YouTube? No YouTube. Como chamava esse canal? Crianças Inteligentes. Já é o Crianças Inteligentes, que hoje é um portal. Que hoje é um portal, mas é um canal no YouTube que tem mais de 1 milhão de inscritos, tem 500 milhão de views. 500 bilhão? 500 bilhão. 500 milhões? 500 milhões de views e faz todo dia perto de 300 mil views. Todo dia, assim, parece um reloginho, né? E nós estamos falando de que faixa etária? Bem baixa. Eu acho que a gente queria que fosse a partir de 4 anos, mas eu acho que pelo retorno que mandam pra gente, principalmente no Instagram, que colocam a criança brincando com as músicas, nossa, 1 ano e meio, 2 anos, já o menino tá lá. Quer dizer, e aí nós estamos falando de celular, né, do mobile. 80% da audiência hoje de YouTube do meu canal é mobile. O seu canal, e vídeo brinquedo, você também teve? Qual a diferença de Crianças Inteligentes e vídeo brinquedo? Vídeo brinquedo era 100% entretenimento. Não era voltado à educação. Tá.
Crianças Inteligentes era uma série que ia ter dentro do canal Vídeo Brinquedo, mas ela cresceu tanto que ela virou o canal. Tá, né? Ela assumiu a questão pedagógica e educacional, acabou exatamente protagonizando. E na época o YouTube, antes do Copa é uma sigla de uma entidade americana que cuida de proteção de dados para crianças, né? E o YouTube fez um acordo com o Copa, então ele retirou muita coisa do YouTube até 13 anos, muita parte de interação, porque ele achava que algumas pessoas ficavam fazendo algumas coisas que não era bom para a criança até essa faixa etária. Por exemplo, pegar um brinquedo de R$2.000 e abrir o brinquedo e ficar mostrando para a criança que ela não tem dinheiro para comprar o brinquedo, né? Tá. Então, essas coisas tiraram a interatividade com o YouTube, né? É polêmico isso, até hoje tem muita discussão sobre isso. Mercadologicamente é legal, pedagogicamente não, né? Eu acho que até pedagogicamente é questionável, porque você, por exemplo, tinha uma coisa que a gente perguntava, quem que está assistindo? É a criança, é a mãe, é um pedagogo? Isso eu não tenho mais essa interação. Tá. No YouTube, eu tenho que fazer isso pelo Face, pelo Insta, né? Que são coisas que ajudam a gente a ver o que vai produzir para os próximos, né? Mas isso foi retirado, né? Mas quando tinha, a gente via que a faixa etária era muito baixa, né? A gente faz alguns assuntos para subir a faixa etária, mas às vezes aquela criança... Quem se apropria são os pequenininhos. São os pequenos. E aí você criou essa plataforma além do YouTube também num site, num grande sítio. É um site que tem esse material de uma forma mais organizada, não tem propaganda, né? Porque o YouTube coloca propaganda, o nosso não tem nenhuma propaganda, é um ambiente totalmente assim, fechado e seguro, e as pessoas assinam, é um custo bem barato. Tá. As pessoas assinam e tem acesso àquele conteúdo. Tem acesso ao conteúdo organizado por matéria, por exemplo, a EIOU é a área de línguas, de língua portuguesa, escrita, né? Fazendinha da Matemática. Fazendinha da Matemática 1, 2, 3, né? Assim, Fazendinha da Matemática são 50... É uma novela, parece uma novelinha mexicana, só que é de animação, com 52 episódios, que fala tudo que uma criança tem que saber de matemática para aquela faixa etária. E como isso é criado? Assim, existe essa preocupação de você estar criando uma ferramenta de apoio para a criança aprender, para a criança se tornar um aluno melhor? Sim, tem um conselho consultivo lá. Sim. Que tem professores, que dá o caminho pedagógico. Que fala, pedagógico. Olha, uma criança tem que saber contar, por exemplo, até 10 com essa faixa etária. Ela tem que saber contar até 1000 com essa faixa etária. E a gente coloca isso, no caso da Fazendinha da Matemática, nessa novelinha, né? Na primeira temporada é como se fosse, sei lá, a pré-escola, né? Certo. Que agora... E aí você vai aprofundando. E vai aprofundando até o final do primeiro grau do ensino fundamental. E você percebe que os educadores, professores participam, utilizam? A gente tem muito feedback no Instagram e agora no WhatsApp, que tem um número de WhatsApp tanto canal. No canal do YouTube como lá. No canal do YouTube não precisa pagar, não é assinatura, só no Crianças Inteligentes Portal. O canal do YouTube tem o YouTube Premium, que tira as propagandas, né? Então, quem quiser assistir e não quer que o filho veja propaganda... Paga o prêmio. Paga o prêmio. E
Se quiser assistir do modo que não pague nada... É no portal Crianças Inteligentes ou no Premium do YouTube? Não paga nada no YouTube normal, tá. Né? Mesmo assim, a gente tem uma super preocupação com o conteúdo, com... E é um canal premiado, né? Assim como o portal. Olha, a gente já ganhou prêmio, né? Já ganhou o Kids Animation de Los Angeles, né? Com o melhor curta de animação infantil. A gente ficou em 2021 em 4º lugar no IBEST, como o melhor canal de educação, sendo que os 3 primeiros não eram infantil, eram canais de educação para adultos, né? Para pessoas mais velhas. Então o primeiro infantil foi o Crianças Inteligentes. O primeiro infantil foi o Crianças Inteligentes. Assim, eu acho que o maior prêmio que a gente tem, se for para falar, é audiência, né? Sim. Você tem um prêmio de audiência também. Dá até, a plaquinha do YouTube eu tenho toda, só não tenho de diamante lá, que acho que são 50 milhões de inscritos, sei lá, essa eu não tenho. Mas a audiência é legal. Se você faz um vídeo e põe lá e ninguém assiste... Claro. Não é perde um pouco o propósito, né? O Pinguinho, né? O Pinguinho é um campeão de audiência lá no canal. No começo do programa a gente falou sobre um pinguinho de chuva que tem medo de chover, né? E é essa parceria que você acabou criando com o Instituto Melhores Dias, que dá razão ao IMDcast, ao IMD do IMDcast, que é uma organização que está há 30 anos no Brasil fazendo programas educacionais voltados para a saúde, sustentabilidade e meio ambiente. E o Pinguinho é essa parceria, né? Quem é esse Pinguinho que está na plataforma Crianças Inteligentes e está dentro desse contexto de ser uma ferramenta pedagógica e lúdica ao mesmo tempo? Porque pelo que você está falando é isso, é importante que tenha esse teor de ensino, mas que seja também divertido e atrativo. Assim, porque se não for divertido, a criança vai assistir uma vez só, no máximo, né? Às vezes parar na metade. Então, assim, tem que ter a coisa do fã, tem que ser divertido, tem que ter o entretenimento, né? Senão, não vai rolar, né? Assim, é muito difícil para a criança você ensinar alguma coisa se ela não está querendo aprender e se ela não está querendo, se ela não tem curiosidade sobre a coisa. Assim. Então, por isso o desenho animado. E aí, né? Você identificou nesse carinha aí um potencial nesse sentido. É quando você me mostrou, através do André, né, o projeto do livro, puta, eu gostei pra caramba, meu. Eu falei, nossa, que coisa legal, ensinar, por exemplo, as fases da água, né? Sim. Que é uma coisa que, como eu sou químico, eu gosto demais, através de um desenho animado e de um pingo de chuva, né? Foi que coisa legal, né? O pingo de chuva que vem do espaço, e vem poucos do espaço, mas vem realmente pingos de chuva do espaço, né? Falei, nossa, que legal. Isso daria um desenho animado legal. Aí te conheci, James, aí vi o roteiro, falei, nossa, que roteiro bacana, né? É porque além de estar aqui no IMDcast como apresentador, fui eu que escrevi essa historinha aí, o Marco que visualizou a possibilidade de transformar essa história em algo mais, né? Porque na minha cabeça era difícil mesmo como autor pensar como que um pingo de chuva pode ser um personagem principal, porque ele cai, coitado, e fica parado, né? Mas depois ele evapora e sobe, né? Então, mas aí você começou a ver que ele pode ajudar bastante. E a ideia é essa, você acha que essa é uma ferramenta, mano, que ajuda a criança, ajuda na escola? A escola tem espaço para o portal, para o vídeo, para o desenho animado? Ah, total, né? É muito mais, vamos dizer, sexy aprender por uma coisa divertida do que assim, olha, o pingo de chuva é assim, assim, essa. Pô, ele tá vendo uma historinha, né? Ele tá. Tanto que o Pinguim e sua turma já passou de 1 milhão de views no canal do YouTube do Criança Inteligente, né? Então, 1 milhão de views é bastante coisa, porque se a gente pensar, nosso país tem 220 milhões de habitantes, mas na faixa etária não é tanta gente assim, né? Cada vez parece que tem menos criança, né? Então,
é porque as pessoas assistiram e assistiram muitas vezes. Certo. Então é muito legal isso, né? E é uma coisa que não é obrigatório, né? Você está lá e tem tudo, né? Se a criança quiser ver qualquer outra coisa mesmo de animação, do que quiser, tá lá, né? Então são milhares de canais infantis, milhares de tipos de desenho, e a criança pega e assiste o Pinguinho várias vezes porque gostou. E a diferença é que está aprendendo, né? São milhares de oportunidades educacionais, mas elas não estão restritas a um segmento da população que tem acesso a isso. Assim. O livro acaba sendo importante também na plataforma que ele é física, para chegar, por exemplo, nas escolas onde não tem essa ferramenta. Isso foi uma coisa que se discutiu muito, né? Até no pós-pandemia, da utilização da ferramenta virtual, digital, nas escolas. Você vê essa penetração mesmo nas escolas públicas mais carentes? Olha, eu tenho certeza que uma criança que olha o livro, se ela viu o vídeo, ela fala, olha o Pinguinho, e ela vai se esforçar a ler, né? Porque ela já tem uma empatia com o personagem, ela conhece o personagem. Eu acho que um complementa o outro. Hoje a gente tem uma transição, né? Ou seja, uma coisa, eu vou me apaixonar pelo livro tradicional se eu tenho outras ferramentas. O próprio Pinguinho tem o áudio também, né? O audiolivro, audiodescrição para quem tem uma deficiência. Tudo isso é importante. Você acha que hoje a ferramenta educacional ela tem que ser esse grupo de ataque para a criança? Eu acho que assim, em primeiro lugar, fazer coisa educativa e de qualidade é muito legal, né? Assim, financeiramente, mais ou menos, mas o retorno que a gente tem é muito legal. Então, como, né, assim, e James, assim, você tem uma criatividade para escrever que é um negócio de outro mundo, assim. Eu olhei e olho os seus roteiros e falo, puta, que legal, como é que ficava pensando, né? Por exemplo, tem um vídeo da Turma do Pinguim que que ele cai numa ilha de plástico, né? Que tem lá no Pacífico. Eu nunca imaginaria pensar em fazer uma coisa assim, fazer o Pinguim cair numa ilha de plástico, ou uma geleira que derreteu e virou uma vovó, né? Quer dizer, eu acho muito legal isso, James. E aí faz bem feito e tem audiência, né? Eu acho que... Isso senta a discussão sobre sustentabilidade, sobre o ciclo da água, no caso da vovó sobre o aquecimento global. Sim, e de uma forma, assim, não é fácil, por exemplo, para uma pessoa que está dando aula no interior do Brasil, sem um monte de recurso, pensar uma forma, por exemplo, como essa, de ensinar ensinar sobre o aquecimento global. Então. Não é fácil a pessoa não tem acesso. Já, James, um celularzinho todo mundo tem, né? Tem mais celular no Brasil do que gente, né? Então, uma coisa assim, às vezes não tem acesso à internet à vontade. Dentro e tal, da escola. Mas tem lá um Wi-Fi, tem um Wi-Fi público, toda a prefeitura tem uma área de Wi-Fi, quer dizer, mesmo os lugares mais pobres do Brasil tem uma boa parte que tem acesso à internet. Ou seja, você defende essa vida harmoniosa educativa entre notebook, celular, livros e aula tradicional, todos podem conviver. Todos podem conviver e precisam conviver, né? Porque também eu não acho que o celular, o tablet, tem que ser a babá eletrônica, né? Que a gente vê muito em restaurante, o moleque ficar quieto, né? Põe um desenho aí, deixa sentado no restaurante lá que ele fica quieto. Mas não dá também para não ter acesso. Claro. Porque depois vai ter as cobranças. As crianças precisam saber algumas coisas dentro de algumas faixas etárias, né? A criança precisa entender o que são números, precisa ter um que eles chamam de letramento matemático, certo, né? Mesmo letramento, a criança tem que
tem que ler um texto, tem que entender o que está escrito, né? É muito triste você ver uma pessoa adulta e tem milhões no Brasil que é analfabeto funcional. Ele até lê o texto, mas ele não sabe o que aquilo quer dizer, né? E, Marco, como é o acesso? Porque a gente está conversando aqui, muita gente não está vendo, então não está vendo o Pinguinho, né? Nem viu você, infelizmente, né? Então, onde eu acho o Crianças Inteligentes? Olha, se escrever Crianças Inteligentes, pode até escrever errado no Google, você acha na hora, né? É um canal no YouTube, né? Ou www.criançasinteligentes.com.br, lógico, não é criancas, né? Porque não tem a cedilha no www, mas escreveu Crianças Inteligentes, seja no Google, se quiser ouvir as musiquinhas, Spotify, Deezer... Você está em todas as plataformas. Todas. Assim como o IMDcast estará também. Isso, TikTok, Instagram, Facebook, mas o conteúdo principal está na plataforma e no YouTube. Tem na Amazon? Tem na Amazon também, tem tanto na Amazon de música como na Amazon vídeo, né? E lá o professor, o pai, vai encontrar, então, desenhos educativos, vai encontrar a turma do Pinguinho, que virou esse parceiro que tá aqui, quem não tá vendo, tem os livros do Pinguinho, que ele também, o desenho animado inicial se transformou num livro, é provável até que os outros episódios também se transformem, que o Instituto Melhores Dias distribui gratuitamente nas escolas, fazendo essa parceria que o Marco tá ensinando pra gente, que é uma parceria da plataforma tradicional, da literatura tradicional, com o vídeo. Com o áudio, a gente também tem parceria com o Braço da Vitrola, que faz a audiodescrição e faz o áudio, conta a história para crianças com deficiência, né? Então lá ele vai encontrar isso e vai poder ficar tranquilo, que ali eu tenho produtos educacionais. E qual é o horizonte, Marco? Qual é o novo produto? Qual é o futuro que você está pensando agora? Bom, o investimento em animação do tipo do Pinguinho. O Pinguinho é uma animação quase tradicional, né? Assim, é feita no software, mas ela não... mas ela é quase quadro a quadro, né? É muito alto, né? Então a gente, pela primeira vez, está tentando fazer captação para fazer uma série do Pinguinho, né? Chegar aos 26 episódios de 10 minutos, com temas propostos que são geniais, né? Desde ele numa hidrelétrica, como se fosse um parque de diversão, né? Até ele entender o sumiço das abelhas, né? Quer dizer, são temas muito ligados à sustentabilidade, ciências. Isso, meio ambiente, toda essa parte, né? E são temas que eu acho que é primordial uma criança conhecer hoje, certo, né? Então, essa área, provavelmente, a gente vai estar tentando captação, porque são desenhos que custam mais para fazer, né? Precisa de uma equipe maior. E aí, para transcender os canais seus e também para os canais de televisão, é isso? Você acha necessário ainda? Sim, o Pinguinho tá na NET, tá na Vivo, ele ficou um tempo na Amazon, a Amazon às vezes troca. Eu acho que é essencial que fique em todas as mídias, né? Para as pessoas terem acesso e mesmo conhecer para depois ver o resto, certo, né? Assim, seja YouTube, seja qualquer streamer que seja infantil, né? E de preferência educacional. Mas eu não tenho nada contra o entretenimento infantil, que eu acho legal. Legal, sim, né? As crianças também têm que ir. Mas é claro que se você conseguir entreter e passar alguma proposta, é mais legal ainda, né? Na verdade, o que eu acho é assim... É muito difícil educar sem entreter. Sim. Né? Aquilo que a criança não é estimulada, ela pode até aprender na hora, mas depois não vai aprender. Mas a recíproca também existe, né? Por outro lado, é possível você entreter com zero de educação, né? Sim.
sim. Então é bacana você ter essa preocupação, mas ter a preocupação de gerar o prazer e ao mesmo tempo trazer um conteúdo que possa ser utilizado para a criança evoluir, não é? É verdade, é verdade. Eu gosto muito de educação e gosto demais de desenho animado, assim. Eu lembro de ir no cinema assistir Pinóquio, já tô velhinho, né? Então, assim, não me marcou muito os desenhos que eu assisti tradicionais, que viraram tudo live action agora. Mas mesmo na infância, né, assim, Hanna-Barbera, essas coisas me deixou, assim, eu era absolutamente louco por aquilo. E bem ligados ao entretenimento, né, sem esse cunho que você acabou trazendo nos seus produtos, que é de ensinar a contar, de ensinar... Eles tinham valores incutidos, né, mas de alguma forma você acha que isso formou o Botana, dono de uma empresa com milhões de... eu acho que isso ajudou. Meio bilhão de pessoas que viram. Só no canal do YouTube. Então, tem o canal da Jovem Pan Kids também, que eu que faço a curadoria na Jovem Pan. E tem quase tudo educacional que tem lá. Ou seja, é uma baita responsabilidade. Você está impactando na educação, né? Você sabe disso. Você está impactando na educação de novas gerações. Isso te tira o sono ou te dá prazer, orgulho e... Não, peraí, eu acertei a mão. Eu acho legal, assim, sinceramente, eu acho legal pra caramba, porque, na verdade, James, eu tô falando aqui, eu tô lembrando uma das coisas que mais me impactaram quando eu era criança foi Vila Sésamo. Sim. E assim, muito do que eu faço de animação, eu me inspiro em Vila Sésamo. Cocoricó, Rá-Tim-Bum. Nossa, eu acho o máximo, por exemplo, aquela música do Hélio, do Cocô, né, que tinha no... Hélio Ziskind, né? Que é exatamente, o Renato Lemos também. A música que eu olhava, falava, nossa, que música legal, né? Tanto que no Criança Inteligente não só tem música do Cocô, como tem do Xixi e tem do Pum. Né? E se somarem as três, acho que dá 100 milhões de views. Quer dizer, as crianças gostam, assistem e se divertem, né? E hoje você está vislumbrando o quê? Tudo bem, você falou do futuro do Pinguinho, que pode assumir novas plataformas, né? Que é o livro, essa série de desenho, mas como ferramenta, como mídia, você acha que essa vida do YouTube e do portal, ela é limitada também? Ou a tendência é que, pelo contrário, que tudo migre para esse local? Essa é a pergunta de vários milhões de dólares, quem né? Qual vai ser o próximo, né? É. Quem vai ser a TV do mundo, né? A gente viu, né? Por exemplo, chegou Netflix, né? Chegou arrasando, agora deu uma parada, né? Porque todo mundo entrou com streamer. Ainda eu acho, por mais que tenho sérias críticas, o YouTube é a maior democracia em termos de imagem. Porque cada um que quiser subir seu conteúdo, sobe. Lógico que agora ele restringe muitas coisas, porque ele ficou tão grande que ele tem algumas responsabilidades, né? Que ele não pode deixar qualquer porcaria no ar, mas o maior crítico do YouTube é a audiência, né? Ele tem um algoritmo maluco lá que ele só começa a oferecer as coisas para as pessoas assistirem se aquilo está sendo assistido. Está sendo assistido. É a cobra comendo o próprio rabo. Exatamente. É fresquinho porque vende mais, vende mais porque é fresquinho. Então, por mais críticas que tenham, ele, por exemplo, os inscritos no YouTube são inscritos, porque ele pune se um canal fizer qualquer coisa para ter inscritos sem ser as regras dele. Diferente de várias outras plataformas, que é um mar de inscrito ali, que a gente não sabe direito, né? Assim, então eu acho que o YouTube tende a ter uma vida, a ser um dos players por longo tempo. Agora, Marco, então você acertou a mão, né? Porque você tem milhões e milhões.
Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Você é um professor, você está na sala de aula hoje. Eu te coloco, amanhã você acordou, eu falei, Marco, tá aqui, ó. Você está aqui nessa sala de infantil 1, entrando para dar aula. Infantil 1, para quem não conhece, a gente tem a educação infantil 1, infantil 2 e ensino médio, porque o que antes era primário foi dividido, começou mais cedo, no antigo pré-primário já é infantil. O pré-primário é primeiro ano agora. Isso, do infantil 1. Então você está entrando lá com as suas turminhas de infantil 1. Mas você, por outro lado, tem os seus canais. Que dica você dá para o professor? Que dica você, como professor, teria? E como um cara que já deu certo no YouTube, na plataforma digital, no site, para utilizar tudo isso? Bom, eu acho que o professor pode utilizar todas as ferramentas que ele tiver, né? Se ele tiver alguma coisa gamificada, tem que utilizar. Mas eu acho que o principal é o professor entrar na sala com vontade de ensinar, né? Ele pode fazer uma atividade, por exemplo, com as letras, ele pode pôr a musiquinha para assistir, ele pode colocar um vídeo de letras, e depois ele pode fazer uma atividade física com as letras. Quer dizer, eu acredito piamente que o ensino é com o professor. Sim. Assim, a sala de aula. É na sala de aula, eu acredito nisso. E esses caras são boas lições de casa. São excelentes lições de casa, né? E agora vai vir coisas impressionantes, né? Como inteligência artificial. Eu tenho acompanhado muito, porque eu tenho uma filha de 19 anos que está estudando numa escola muito difícil, né? E já existe lá uma preocupação. Na faculdade, então. Ela faz mecatrônica na Poli, na USP, né? E lá já tem toda uma preocupação para ver se o aluno não está fazendo as respostas via... Se não é a inteligência artificial que está estudando para ele. Exatamente. Já tem lá vários protocolos para checar. E eu acho que inteligência artificial vai dar uma virada no ensino que vai ser um negócio de maluco, assim. E não pensa que vai ser só para faculdade, não. Vai ter um monte de criança indo no GPT da vida lá e fazendo a tarefa, né? Assim, o Ctrl-C, Ctrl-V vai virar uma coisa do passado, né? Eles hoje... Vai ser um grande desafio para o educador. Sempre colocar essas novas ferramentas a seu favor, né? Não expurgá-las, não dizer que elas são... Não dá para não ter, né? Assim, é um navio, né? Essas áreas tecnológicas, não dá para falar, não dá para ter, né? Isso vai vir. É obrigação dos profissionais de ensino, tudo, aprender a lidar com isso, né? E fazer disso uma ferramenta para ensinar melhor, para deixar a aula mais bacana, né? Quer dizer... Assim como o Estado também está sempre atento, que tem que tentar dar oportunidade para todas as camadas sociais, né, Marco? Assistirem o seu canal no YouTube, verem também o seu portal. Sim, socializar isso, sim. Que não dá para dizer que não tem, prender a respiração e não dá. Fingir que não existe. A ONU falou que 80% das crianças até 7 anos hoje vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Quer dizer, eles têm que ter uma capacidade de pensar, uma capacidade de entendimento, né? Precisa estar preparado para isso, né? Não vai ser uma coisa simples. Sim, e de provocação para essas diversas possibilidades que a gente tem nas diversas mídias e nessas novidades que você também está apresentando para a gente. Marco, te agradeço enormemente a participação, te agradeço demais a parceria com o Instituto Melhores Dias e espero que você continue. Tem mais algo que você queira acrescentar para os nossos espectadores e ouvintes? Olha, James, eu que agradeço, né, de falar de um assunto que
que eu gosto tanto, e entende, né? E sei que você entende pra caramba também. Então, assim, eu sei que eu já li vários roteiros seu, conheço o teu trabalho do tempo da TV Cultura e sei o quanto você é bom nisso, né? Então, obrigado. Eu que agradeço ser convidado aqui e ok, pra mim tá legal. Então, quem acompanhou, pode continuar acompanhando. Se você ouviu uma vez e gostou, o Marco ensinou, pode fazer que nem criança. Ouça outra. Se você é educador, pensa bastante no que ele falou, que foi bem legal, né, Marco? De levar para casa, para a lição de casa, esse mundo divertido, mas ao mesmo tempo provocador, né? Que acho que essa é uma grande lição que você passou pra gente. O entretenimento pode ser provocador, deve ser provocador, pode ser educativo, pode ser só entretenimento. Mas lá no Crianças Inteligentes, lá no Vídeo Brinquedo, que já foi, né? Mas lá no Crianças Inteligentes, seja no YouTube ou seja no site, você vai ter a oportunidade de ter contato com esse entretenimento que também educa. Daí a Anduca, né? A animação que educa, que é a sua empresa nossa de animação e de educação, que são essas ferramentas que vão abastecer esse universo de YouTube, esse universo de mídia digital que hoje tem que estar no nosso cotidiano. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, valeu. Espectador. Muito obrigado, ouvinte. Esse daqui é o IMDcast, o podcast do Instituto Melhores Dias, que é uma organização que se preocupa exatamente com tudo isso que o Marco deu dica pra gente hoje, que o mundo precisa mudar e ele muda por meio da educação, muda por meio da reflexão. Então a gente convida você, agradece do fundo do coração você que participou com a gente desse bate-papo maravilhoso, né? Desse retrato do que é a animação no Brasil, que o Marco participou de todas as etapas e ainda participa. E eu convido você, além de reouvir tudo que foi conversado, também a ver nossas plataformas digitais, conhecer os nossos programas, conhecer o que o Instituto Melhores Dias faz. Se quiser participar conosco, participe, vai ser muito bem-vindo. Afinal de contas, para mudar o mundo, a gente precisa dar as mãos rumo a dias melhores. Muito obrigado e continue com a gente nos nossos próximos episódios. Marco, valeu, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você. IMDcast. Ouça, inspire-se e construa melhores dias.